A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Este programa está sendo gravado e é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Cantanhede e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos, para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. O Direito no Ar sempre tem em seu primeiro bloco um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. Hoje vamos conversar com o juiz estadual Ferdinando Cerejo, que é coordenador do Laboratório de Inovação do TJMA, o Toada Lab. Bom dia, doutor Ferdinando Cerejo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos que nos veem. Doutor Ferdinando, antes da gente tratar do tema do dia, a gente costuma conhecer um pouquinho do entrevistado, até para que isso possa servir, inclusive, de inspiração para aqueles que nos ouvem e nos veem também pelas nossas redes sociais. Então, eu lhe pergunto o seguinte: por que o senhor escolheu a magistratura como carreira e como que o senhor fez para alcançá-la, né? Que preparação o senhor fez para passar nesse concurso que é tão difícil? É assim, na verdade, essa é uma vocação que costuma surgir nos bancos da universidade. Você entra querendo fazer direito, o curso dura 5 anos, ou 5 anos e meio, dependendo do época que você entrou na faculdade, e você toma conhecimento de diversos ramos, de possibilidades de carreira. O que eu fiz, seguindo a orientação do meu pai, que é magistrado de carreira, eu estagiei com todos os possíveis. Eu estagiei em escritório de advocacia, estagiei com promotor, estagiei com delegado. Eu fui para todos os ramos que me pareciam possíveis, até eu escolher qual seria a minha carreira. E a sua preparação foi, então, passar por todos esses setores. Mas em termos de estudo, assim, o senhor tinha uma rotina, uma dinâmica de estudos que o senhor possa dar aí uma receita de bolo para os nossos ouvintes, não? Vejam só, eu passei num concurso de 2003, né? Então já faz bastante tempo. O concurso costuma demorar mais ou menos 1 ano e a preparação é muito intensa. Então, o que eu sempre fui muito metódico na minha preparação de estudo. Então, normalmente, eu me programava para terminar o edital do concurso com pelo menos 2 semanas antes da prova do concurso, para me dar essa margem gerencial, porque sempre tinha alguma intercorrência e tudo mais. Então, assim, eu sempre fui muito metódico. Então, eu estudava uma matéria, 1 ou 2 matérias por dia, e eu calculava, para você ter uma ideia, eu calculava a minha média de páginas por hora de cada disciplina. Então eu já tinha mais ou menos uma programação de em quantas horas de estudo eu terminaria aquele livro. E tinha uma dinâmica de revisão e tudo mais. Então, assim, sempre fui muito metódico. Hoje em dia, o que eu vejo é uma profissionalização disso. Por exemplo, na época em que eu fiz o concurso, quem quisesse se preparar mais teria que viajar para São Paulo para fazer no Damásio e, posteriormente, no Marcato, que houve na época. Mas hoje em dia você consegue assinar e fazer de casa. Então isso tornou os alunos, os concurseiros, mais preparados e também, por consequência, aumentou a concorrência, porque você está concorrendo com pessoas que também estão fazendo a mesma coisa que você. Mas, assim, a receita ela nunca muda.
É dedicação, estudo, bastante estudo, horas mesmo de sentar na cadeira e ler livros e fazer revisão, fazer tudo, porque chega um momento que você é tanta coisa para estudar que você acha que você não está saindo do lugar. Então, por exemplo, eu tinha um método que eu empilhava os livros que eu ia estudando. Porque chega um momento que quando você termina de revisar a matéria número 12 do edital, você acha que a primeira você não estudou. Então, você tem que... Eu olhava lá, não, eu estudei, está tudo grifado. Aí você tinha esses mecanismos de você tentar se convencer que está progredindo, porque realmente é muita matéria. Perfeito. Doutor Ferdinando, vamos então tratar do tema de hoje. Começando pelo seguinte, o que é e o que faz esse tal Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Maranhão? Eu estou aqui na sede do nosso laboratório, uma sede muito bonita, que vai ser inaugurada inclusive amanhã. Estão todos convidados para assistir pelo YouTube, amanhã às 17 horas, pelo YouTube do Tribunal de Justiça. E nós somos um conjunto de pessoas que se chamam laboratoristas. Nós fizemos uma capacitação, de certa forma longa, em metodologias de inovação. E esse aqui é um espaço para isso, para juntar demandas do tribunal ou da sociedade, que a gente tem um modelo de inovação que se chama inovação aberta, que é uma inovação em que você não se vira somente para a sua instituição, mas você também abre o espaço para as pessoas da comunidade, e a gente tem as metodologias e as pessoas treinadas e o ambiente, tanto físico quanto o ambiente virtual, para tratar as demandas e entregar para a sociedade, para o demandante ou para o servidor, algum artefato que vai melhorar minha prestação de serviço do público. Bom, o fato de ser do Tribunal de Justiça do Maranhão e está sendo inaugurado no mês de junho, que é o mês onde tradicionalmente a gente vive aqui o Bumba Meu Boi, as festas juninas, isso certamente deve ter sido determinante para a escolha do nome do laboratório ou não tem nada a ver, doutor Ferdinando? Meus pais são ambos de Viana, da Baixada Maranhense. Eu cresci assistindo o Bumba Meu Boi lá de Viana. E nós, na verdade, fizemos um concurso interno dos nomes que seriam do laboratório, ainda no começo do ano passado, no meio do ano passado, desculpa, e houve várias ideias e cada um tinha que defender o seu nome. E a ideia do Toada, e muitos dos que estão nos acompanhando aqui vão se lembrar disso, que a Toada, pelo menos a que eu vi na minha frente, ela tinha um momento que os brincantes paravam, começavam a cantar a toada e passavam para para dois, e a toada ia crescendo, vai crescendo, a toada vai crescendo, e de repente estão todos na mesma toada, cantando a mesma melodia, e essa melodia contamina a todos. E além disso, além de contaminar a todos, em Viana, a distinção entre brincante e público é muito fluida. O público fica no meio, e aquela alegria, aquela brincadeira. Então, esse espírito, trazendo para a linguagem da inovação, nós temos a prototipação, nós temos a ideia, que é a toada original, nós temos a prototipação, que é o teste daquela ideia, daquela toada num grupo pequeno de pessoas. Nós temos o projeto piloto, que eu estou falando que são fases da inovação. Aí nós temos o projeto piloto, que é quando ela começa a crescer, e nós temos a entrega final, que é quando todo mundo está na mesma toada, todo mundo está brincando, todo mundo está entendendo essa nova ideia. Então eu achei uma ideia muito, muito poderosa, e por isso nós aproveitamos essa nossa rica herança cultural para juntar com a ideia de inovação do Poder Judiciário. Excelente, foi uma grande analogia, uma grande alegoria, né, que se conseguiu fazer, e ainda respeitando e valorizando a nossa tradição cultural, que de fato é muito forte. Doutor Ferdinando, quem são os integrantes do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Maranhão? Nós abrimos um edital e os servidores do Tribunal de Justiça se inscreveram. Nós tínhamos 30 vagas na capacitação, se inscreveram 91 pessoas. E aí a gente fez uma seleção e obtivemos esses 30 nomes, que são voluntários, todos servidores do Tribunal de Justiça, que normalmente se reúnem depois do expediente. Como a gente já nasceu sob o signo da pandemia, nossas reuniões são todas virtuais,
e nós utilizamos metodologias para isso, para que a gente consiga fazer as reuniões, mesmo não se encontrando presencialmente. Mas são voluntários do Tribunal de Justiça que trabalham, que escolheram trabalhar mais, sem ganhar um extra, pela vontade de melhorar o tribunal, pela vontade de melhorar, na verdade, o serviço para o cidadão, né? Que é esse nosso foco. Nosso foco é esse, é cidadão. Perfeito. E esses servidores, esses 30 servidores que integram aí o laboratório, eles são todos da área da informática, não? Veja só, a inovação, ela não passa necessariamente pela informática. Tá? Nós temos a inovação tecnológica, nós temos a inovação no sentido amplo. E aí, uma inovação pode ser simplesmente um jeito novo de fazer uma coisa velha. E uma coisa, um processo administrativo, por exemplo, interno, de compra, por exemplo, se você pode comprar ou não determinado produto, o impacto ambiental que aquilo vai causar, isso pode ser uma inovação. Simplesmente uma análise de um procedimento administrativo. Muito passa pela informática, mas não necessariamente. E aí, respondendo sua pergunta sobre a formação, um dos pilares da inovação é você ter múltiplas visões. Então, no nosso grupo, eu tenho muito orgulho de dizer isso, no grupo de laboratoristas, nós temos matemáticos, psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos gente formada nas mais diversas áreas do conhecimento. Nós temos estatísticos, temos pessoas da área de informática, da área de engenharia, da área de arquitetura, da área de design, que é uma área muito importante dentro da inovação. Então, nós temos essa gama de pessoas, porque na hora de fazer uma sessão de ideação, que é como a gente começa a tratar uma demanda que chega no laboratório, é muito importante ter essa multiplicidade de visões. É muito interessante, pelo visto, a ideia e sua execução. Doutor Ferdinando, o detalhe é o seguinte, na realidade, essas pessoas que estão se voluntariando, sem ganhar hora extra, sem ganhar nenhum adicional e tal, talvez sejam aquelas pessoas que tinham já muitas ideias, né, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e os serviços administrativos internos do tribunal, e que viram nesse laboratório um espaço para finalmente serem ouvidas. O senhor tem esse sentimento também ou não? Isso é uma constante, na verdade, no Brasil inteiro. O laboratório, ele costuma teve agora recentemente um encontro nacional dos laboratórios de inovação do Judiciário, foi a semana inteira agora, semana passada, e lá a tônica é essa, você percebe que os laboratórios, eles são um farol que juntam nas suas fileiras os servidores que têm mais vontade de inovar, de ser ouvido, e eles têm aqui um lugar seguro. Por que o laboratório é um lugar seguro? O que é um laboratório? Um laboratório é, do ponto de vista bem prático, eu tenho uma ideia, eu quero melhorar meu serviço público, meu serviço do que eu estou fazendo todo dia aqui. Eu faço esse serviço todo dia, então eu entendo dele. Eu quero melhorar, mas eu preciso de alguém que me ouça. E esse alguém que vai ouvir é o laboratório de inovação. Ele vai pegar a sua ideia, vai prototipar, vai analisar, vai chamar uma equipe multidisciplinar, vai conectar com as áreas do tribunal que precisam ser conectadas, e se for uma ideia possível, vai escalar, vai entregar essa ideia para todo mundo. Perfeito. Bom, agora, pelo visto, então, doutor Ferdinando, é algo que não surgiu aqui, não é? Já vem de outras praças. Em que momento que se percebeu, dentro do Poder Judiciário brasileiro, que era importante ter esse tipo de laboratório? Essa sua pergunta, ela é bem datada, assim, posso lhe responder com uma data. A doutora Luciana Ortiz, juíza federal de São Paulo, ela estava tendo um curso com um consultor da FGV chamado Gregório. E lá nesse curso era sobre inovação. E ele apresentou uns laboratórios de inovação. E ela pensou, vou tentar fazer, ela era diretora do fórum na época, vou tentar fazer um laboratório de inovação no judiciário. E ela trouxe essa ideia. Isso foi em 2014. E ela trouxe essa ideia do laboratório de inovação. Desculpa, 2014 não, 2016. E foi implantado o primeiro laboratório de inovação no judiciário, na seção judiciária de São Paulo, que é o IJUSP Lab, que até hoje é o maior laboratório de inovação do judiciário. E daí a ideia foi se expandindo.
E aí temos alguns laboratórios de inovação. O nosso laboratório é um dos primeiros da região Nordeste. O primeiro da região Nordeste é o de Pernambuco, que é o IDEAS, que também vai se fazer presente amanhã virtualmente aqui na nossa cerimônia de inauguração. E agora, semana passada, aliás, há 15 dias atrás, foi editada uma resolução do CNJ obrigando os tribunais a instituir os seus laboratórios de inovação. Então, assim, antes era opcional e agora os tribunais têm um prazo pequeno, de 3 meses, para instituir seus laboratórios de inovação. Então, é um movimento que chegou e agora, por conta da resolução do CNJ, tudo indica que vai ficar por algum tempo dando frutos. Excelente. Bom, eu só quero dizer aos nossos teleouvintes que esse programa está sendo gravado, como eu ressalvei no início, no dia 14 de junho de 2021. E ele só vai ao ar no sábado, que é o dia costumeiro do nosso programa, sábado, dia 19. Então, quando o Dr. Ferdinando faz referência à inauguração amanhã, ele está se referindo ao dia 15 de junho. Então, quando o programa for ao ar, o laboratório já terá sido inaugurado. Dr. Ferdinando, quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou dentro do judiciário para introduzir essa ideia? Porque a imagem que a gente tem do judiciário é uma imagem conservadora, né? Uma imagem formalista. Então, qualquer coisa que chega nova, geralmente encontra uma certa resistência. E ainda com o nome de inovação, eu imagino que a resistência foi maior, ou não? Veja só, o Toada, ele começou no momento pandêmico. Então, é um momento em que as atenções se viraram para soluções o mais rápido possível para que a gente continue trabalhando e produzindo. Então, o que aconteceu? Nós estamos num momento propício para as inovações, em que as resistências elas estão menores, porque as necessidades estão muito grandes. Então, assim, hoje em dia, a resistência à inovação, ela existe, obviamente, mas em determinados aspectos, não. Você consegue caminhar com muita... Na verdade, a gente é demandado por inovação. Então, recorrentemente, os colegas me ligam, quando é que eu vou ter inteligência artificial, quando é que eu vou ter um chatbot, por exemplo, que a gente acabou fazendo um chatbot para atendimento virtual de pessoas. Então, assim, hoje em dia, há essa demanda por inovação. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Quem diria que a pandemia ia trazer alguma coisa positiva nesse aspecto, né? De facilitar a implantação de um laboratório como esse. Veja só, eu tenho um número aqui que mostra bem claro. Em janeiro de 2020, o Judiciário Maranhense fez 512 videoconferências. Em janeiro de 2021, fez 2.800, quase 3.000 videoconferências, ou seja, 6 vezes mais. Agora, nossa média mensal neste ano é de 10.000 videoconferências por mês. Então, nós temos 10.500 videoconferências por mês como média mensal. Então, assim, ou seja, a videoconferência ela foi adotada no Poder Judiciário maciçamente, nós estamos utilizando a todo momento. O senhor acha, doutor Ferdinando, que mesmo depois que a gente tiver passado esse momento mais crítico da pandemia, com boa parte da população vacinada, os números despencando de casos, de mortes, etc., o senhor acha que boa parte dessas inovações, como por exemplo a videoconferência, elas vão permanecer ou a gente vai voltar para a situação anterior? A aposta atual é que nós caminharemos um equilíbrio, nem 100% para um lado, nem 100% para o outro. Esse equilíbrio ele não está ainda definido qual vai ser a proporção, porque há um aspecto de conveniência muito grande da videoconferência, principalmente para as partes e para os advogados. É muito, muito conveniente você não ter que ir ao fórum, você às vezes está em outra cidade. Era muito comum as pessoas chegarem para mim e perguntar: doutor, a minha audiência vai acontecer mesmo porque eu tenho uma viagem marcada, eu vou ter que desmarcar. Então, isso tudo você resolve facilmente com a videoconferência. Então, a tendência é que a gente vai caminhar para uma situação híbrida mesmo. E aí a proporção do que vai acontecer só o futuro dirá. Tá? Eu aposto que a gente vai ter uma prevalência de audiências por videoconferência ou híbridas, no caso.
Doutor Ferdinando, que contribuições já foram dadas assim relevantes, além dessas duas que o senhor já citou, da videoconferência, do chatbot, mas no Brasil, com as outras experiências exitosas dos laboratórios de inovação, que o senhor gostaria de destacar assim, olha, mudou isso no judiciário e mudou a partir dos laboratórios? Veja só, há mais de 5 anos atrás, quando foi inaugurado o IJuspLab, é até interessante, quem quiser pesquisar, é só botar I com Izinho mesmo, minúsculo, IJusp, de Justiça de São Paulo, e IJuspLab. Procurar lá, tem os vídeos da criação, você está vendo aqui atrás como é que é, aqui é tudo colorido, é um ambiente diferente, é um ambiente que ele parece com aqueles ambientes de coworking do Google, que é tudo bem colorido, a gente vai ter daqui a pouco uns puffs espalhados, uma coisa, isso aí não é uma brincadeira, não é uma sala, isso tem um método por trás. E o método é, se você está numa instituição muito hierarquizada, como é o Tribunal de Justiça, você tem que criar um ambiente de segurança, inclusive diferenciado arquitetonicamente, para que a pessoa se sinta livre para poder dar a sua ideia, para poder dar a sua contribuição. Então, logo lá no começo, você fez, lá no Judiciário de São Paulo, foi feito algumas prototipações, algumas análises, e eles conseguiram resultados muito, muito grandes. Eles conseguiram muita economia para o Judiciário, com melhoria eles se dedicaram no primeiro ano a mapeamento de procedimentos administrativos e conseguiram melhorar esses procedimentos, por exemplo, de compra, de venda e de gestão patrimonial do Tribunal Federal da região, e conseguiram economizar muito dinheiro do contribuinte com uma melhor gestão, que veio através das ideias levadas ao laboratório de inovação. Fazendo valer, então, o princípio da eficiência, né, que é um dos princípios constitucionais importantíssimos da administração pública. Doutor Ferdinando Cerejo, a sociedade, ela pode colaborar de alguma forma com esse laboratório ou ele é restrito, limitado para os servidores? Não, nós estamos abertos, inclusive esse é um dos conceitos da nossa formação, é a formação em inovação aberta, e quem quiser pode colocar o nome Toada.lab, toada.lab, nas redes sociais, e vai nos encontrar, e lá vai encontrar as formas de contato conosco. Tá? E podem dar sugestões, nós estamos aqui aptos a ouvir o cidadão, até porque uma das fases do desenvolvimento de qualquer serviço nosso é exatamente ouvir quem está precisando. Então, se a gente vai melhorar o atendimento ao advogado, normalmente se entra em contato com a OAB, se entra em contato com alguém para poder fazer a simulação na presença dessa pessoa, para poder validar, porque quem sabe onde o calor aperta, né, é quem tem o sapato. Então a gente tem que conversar com aquele que vai ser atingido diretamente pelaquela inovação que nós estamos tentando implantar. Doutor Ferdinando Cerejo, a gente deseja muito sucesso na inauguração amanhã. A ideia me parece fantástica e certamente vai trazer muitos frutos para o Judiciário Maranhense e, consequentemente, para os jurisdicionados, que somos nós, a sociedade. E já vou me colocar à sua disposição também para a gente ver se consegue engatilhar algum tipo de parceria em que a gente possa envolver a academia também com o laboratório. Trazer os nossos alunos lá da Universidade Selma, os alunos das cadeiras de Teoria Geral do Processo, de Processo Civil, para que eles experimentem, né, a prática da teoria que eles estão vendo lá no banco acadêmico e, mais do que isso, a transformação dessa prática com ideias, né? Então, doutor Ferdinando, a gente agradece muito a sua participação, foi uma excelente, esclarecedora entrevista. Reitero que a gente lhe deseja muito sucesso à frente desse laboratório e fica o espaço, então, para suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema, é um tema apaixonante, é um tema que, no fundo, ele quer dizer que nós do Judiciário nos importamos com a nossa imagem, nos importamos com a qualidade do serviço que estamos prestando ao cidadão e com a eficiência no uso do dinheiro e do tempo do servidor público. Então, nós estamos aqui à disposição e trabalhamos para ter um judiciário mais empático e um judiciário mais humano e mais eficiente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta. Continue conosco. Estamos apresentando
Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família. Evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos ao quadro do nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos do que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. A dúvida de hoje é do Igor. Ele foi em uma loja e na hora de pagar, o preço no débito era um e no crédito era outro. E aí, pode isso, Procon? Sim, pode. A Lei Federal 13455 de 2017 permite a diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento. A lei não obriga, mas permite a prática pelo fornecedor. Porém, o fornecedor deve informar de forma clara e visível ao consumidor os descontos, a variação do preço em função da forma de pagamento. Se ele não fizer, estará sujeito às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A internet aqui de casa vive caindo e demora horas para voltar, o que atrapalha o meu trabalho no home office. Já a fatura vem sempre com o valor cheio. Essa reclamação é do Marcelo. E aí, pode isso, Procon? Essa prática configura falha na prestação de serviço e, segundo a Resolução 717 da Anatel, o consumidor deve ser ressarcido automaticamente em até 2 meses após o evento, respeitando o fechamento da fatura. Não configura interrupção para esse ressarcimento aquelas interrupções feitas de forma programada, que são aquelas avisadas previamente para os consumidores e feitas em horários específicos. Caso o consumidor não receba esse ressarcimento, é considerado uma cobrança indevida e o consumidor deve ser ressarcido em dobro. Se você, consumidor, teve algum problema desse tipo, procure o Procon Maranhão. E vamos a um outro quadro do nosso programa, o Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Direito no Ar, no quadro Descomplicando o Direito Tributário, hoje para falar sobre o CPF suspenso. Muitas das vezes a gente nem sabe por que o CPF da gente está suspenso, né? Às vezes a gente chega numa loja, quer fazer uma compra, quer abrir uma conta em banco e não conseguimos, porque seu CPF está com problema, seu CPF está suspenso, seu CPF está cancelado. E aí, como é que a gente faz? Bom, vamos lá. Uma das principais causas do CPF ficar suspenso tem a ver
por incrível que pareça, com o título de eleitor. Por quê? Porque a Receita Federal, ela cruza os dados da Receita com a Justiça Eleitoral. Então, digamos, se você deixou de votar nas últimas eleições e não justificou o seu voto, não justificou a sua ausência, isso vai ser motivo de suspensão do seu CPF, tá? Ah, Daniela, e como é que eu resolvo isso? Bom, se você já tiver um título de eleitor, você pode resolver indo lá na página da Receita Federal, clicando lá e vendo o motivo dessa suspensão, que na maioria das vezes vai ser causada por essa situação, né? E se eu não tiver título, eu tenho CPF, mas não tenho título, pode acontecer para aquelas pessoas menores de 16 anos, como é que eu faço? Aí você vai ter que se dirigir a uma agência da Caixa Econômica, dos Correios ou do Banco do Brasil e resolver pessoalmente seu problema. Então, fique atento, tá? Muitas das vezes nós não sabemos que nosso CPF está suspenso, é normal, tá? E isso às vezes é chato, porque impede a gente de tirar um empréstimo, impede a gente de receber o auxílio emergencial do governo. Sim, se você não tiver com seu CPF regular, você não recebe o auxílio emergencial do governo. Receber a aposentadoria, você fica impedido de receber sua aposentadoria se seu CPF estiver suspenso ou cancelado. Tirar empréstimo, abrir uma caderneta de poupança, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês hoje aqui nesse quadro e até a próxima. Um abraço a todos. Além dos sérios impactos que o novo coronavírus traz à saúde da população, a pandemia ainda gera efeitos negativos na economia. As necessárias iniciativas de isolamento social para conter a propagação da Covid-19 gerou uma redução no consumo da população e, consequentemente, diversas empresas estão passando dificuldades. Uma nova lei para aprimorar a recuperação judicial e falência do segmento empresarial está em vigor desde o ano passado e teve a colaboração de um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça para aprimorar os processos. Para debater o tema, a revista eletrônica Link CNJ recebeu a advogada Paula Narlavski, especialista em reestruturação e recuperação de empresas. A advogada Simoni Braga, especialista em direito do trabalho, e Júlio César Moreira Barbosa, advogado da Confederação Nacional da Indústria. No quadro Uma História, a juíza Rebeca de Mendonça Lima, do Tribunal de Justiça do Amazonas, conta como ajudou a criar o programa Encontrar Alguém, que usa vídeos na internet para traçar o perfil de crianças e adolescentes candidatas à adoção, e já facilitou com isso a adoção de 28 meninos e meninas que tinham dificuldade de encontrar uma família. Confira conosco. E hoje vamos falar de um tema que pode parecer restrito ao mundo empresarial, mas na verdade interessa ao país todo, porque envolve emprego e geração de riqueza. Vamos tratar de recuperação judicial e de falência de empresas. Essas duas situações são regidas por lei recente, sancionada em dezembro do ano passado, portanto, há apenas 4 meses. Antes mesmo da Covid-19, as dificuldades da economia já eram visíveis e demonstravam a necessidade de atualização da legislação sobre recuperação judicial e falências. De 2014 a 2019, a Justiça brasileira recebeu mais de 181 mil processos sobre o assunto. No ano passado, com a pandemia, o PIB despencou 4,1% e mais de 1 milhão de empresas foram fechadas. De olho em todo este processo, ao longo dos anos, o CNJ editou uma resolução, 2 portarias e 2 recomendações. A preocupação do Conselho Nacional de Justiça a respeito da temática, ela realmente não é recente. Do contrário, desde 2018, através da portaria número 162, foi criado um grupo de trabalho, né, com composição multifacetada, bem heterogênea,
e esse grupo tem a função, né, de contribuir para a modernização e efetividade do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e de falência. Né? Nós temos um princípio constitucional que preserva a livre iniciativa, a empresa brasileira ela tem uma função social prevista na Constituição Federal, então cabe ao Poder Judiciário, e no caso ao Conselho Nacional de Justiça, laborar prestigiando a segurança jurídica, o ambiente salutar de negócios no Brasil, a preservação dos interesses dos credores, dos trabalhadores, dos sócios, né, da própria sociedade, enfim, né, que é destinatária de todos os serviços, né, do ambiente empresarial, um fomentador de empregos, de distribuição de renda. As medidas tomadas pelo CNJ se encaixam em uma das prioridades estabelecidas pelo ministro Luiz Fux à frente do CNJ e do Supremo, ou seja, a promoção da estabilidade e do ambiente de negócios para o desenvolvimento nacional. Na prática, uma das medidas, uma recomendação, mexe com a forma como as varas de justiça funcionam. É uma recomendação que pretende estimular todos os tribunais a uma especialização, a realizar a especialização dos juízes nas varas de recuperação judicial e de falência, sempre que isso, em todo o país, for possível em cada tribunal. É claro, veja, não é possível se esperar que todos os 18 mil juízes do Brasil sejam especialistas em recuperação judicial e em falência. Então, é preciso, dada a relevância dessa matéria para o jurisdicionado, para as empresas, para empregos, para inúmeras empresas credoras ou as próprias recuperandas, né, é preciso que haja uma especialização do juiz, porque é um tema muito árido, é um tema que tem uma lei muito específica, com muitos detalhes, e que é muito importante que haja uma solução o mais rápida possível, porque uma solução, uma recuperação de uma empresa em crise que seja demorada não serve para recuperar qualquer empresa. Todo este trabalho se soma à mudança da legislação sobre recuperações judiciais e falências. A Lei 14.112, em vigor desde janeiro deste ano, foi bem recebida no Poder Judiciário por trazer mecanismos que podem ajudar a preservação das empresas e empregos e estabelecer garantias a credores. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com 3 convidados. Paula Naslavski, advogada, especialista em reestruturação e recuperação de empresas. Conversamos também com Simoni Braga, advogada, especialista em relações trabalhistas e sindicais. E com Júlio César Moreira Barbosa, advogado da Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado aos 3 pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Júlio. Qual é a avaliação que a Confederação Nacional da Indústria faz dessa legislação recentemente aprovada, Júlio? Primeiramente, agradecendo o convite para participar desse evento. A Confederação Nacional da Indústria, ela vê como um avanço a aprovação dessa Lei 14.112, efetivamente em relação ao que nós tínhamos, ela apresenta pontos positivos, alguns pontos, aliás, que vinham sendo debatidos na própria jurisprudência, e agora eles foram consolidados nesse texto normativo. Evidentemente, a gente acredita que poderia ter algum avanço a mais, mas dentro do cenário atual, a nossa visão sobre a nova lei de recuperação judicial de falência é uma visão positiva. E a sua avaliação especificamente, Simoni, qual é? Nós tivemos um avanço, sim. A nova lei, ela traz uma série de alterações na esfera trabalhista que potencializa, agiliza o processo de recuperação e torna ele mais eficiente e indutor da economia, que é o que todos nós precisamos agora, considerando o cenário atual, pandêmico e o pós-pandêmico que já se anuncia. Então, fazendo uma única observação em relação ao que poderia ter sido melhor, certamente foi o veto mantido no tocante à execução trabalhista, em que se manteve a posição atual do Tribunal Superior do Trabalho e da jurisprudência dominante, no sentido de que se atingirá o bem patrimonial de solidário e subsidiário,
sem que se observe eventuais trâmites no tocante ao contraditório e ampla defesa, dentro do devido processo legal, podendo ter um avanço a essa responsabilização sem que se esteja aí exaurido tanto as outras fases no tocante ao real empregador desse trabalhador. Paula, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Fux, assumiu, colocando como um dos eixos da gestão dele a ênfase no desenvolvimento econômico, em desatar os nós que seguram a economia do Brasil. Eu acho que a lei vem colaborar. Ela não vai ser a solução para todos os problemas econômicos do país. A lei trouxe uma maior segurança para os investidores, por exemplo, que ficam mais tranquilos em adquirir ativos em processo de recuperação, e é importantíssimo para o processo de recuperação e para o processo de falência também a entrada de investimentos, né, entrada de dinheiro novo. Há outras alterações, como o Deep Finance, que fomenta a concessão de crédito para empresas em recuperação judicial, a questão também fiscal, que você vai ter mais incentivos à empresa que está em recuperação fazer parcelamentos e negociações, e o que veio muito forte, e eu entendo como um grande avanço, é a busca pela negociação sem ir para o judiciário, que está espelhada tanto na mediação quanto na negociação prévia que pode ser feita entre as partes. É uma coisa que foi muito vista agora em 2020, não sei se vai ser muito observada em 2021, porque, ao que parece, teremos muitas recuperações judiciais, mas, por outro lado, temos a recuperação extrajudicial, que com a nova lei se tornou mais atrativa. Simone, vocês três fazem uma avaliação positiva da lei, mas a Paula lembrou uma questão importante. Com a pandemia, certamente a gente vai ter em 2021, se não uma enxurrada, pelo menos um aumento significativo no número de pedidos de recuperação judicial. A lei atende a essa nova demanda que surgiu? Nós não só teremos um maior número de empresas recuperandas, como também teremos um alto índice de reclamações trabalhistas, né? Considerando o déficit na empregabilidade anunciado, ainda que o Estado tenha tido um esforço muito grande para a manutenção do auxílio emergencial, mas a gente sabe que o presente e futuro já anuncia um número significativo de ajuizamentos de processos trabalhistas, né? E seguindo essa mesma linha, as empresas recuperandas também farão parte desse cenário, e razão pela qual é fundamental que tenhamos judiciário, Estado e todos muito atentos e sensíveis a essa situação, né? E retomo novamente a discussão em relação a solidários e subsidiários, que a gente também possa compreender que é fundamental que, nesse momento, possamos estimular os investidores, estimular a abertura de novos negócios, estimular a inauguração de novas empresas, porque elas são fornecedoras de novos postos de trabalho, né? Então, dentro dessa lógica, desse ciclo fundamental de sustentabilidade econômica, é necessário, sim, que tenhamos a boa utilização dos institutos legislativos, inclusive a Lei da Recuperação Judicial. Júlio, e como é que a CNI se prepara para esse quadro que certamente nós enfrentamos em 2021 e talvez até tenhamos que enfrentar em 2022? Existe um dado interessante aqui: no ano de 2020, o número de pedidos de recuperação judicial caíram. E a gente talvez avalie aí que tenha um eventual represamento de pedidos que possam desaguar agora ao longo de 2021, e realmente já tem alguns dados que apontam um crescimento substancial dos pedidos de recuperação judicial. E a CNI, obviamente, preocupada com esse cenário, então ela vai continuar atuando perante o Poder Legislativo, né, para fazer
as gestões, eventuais mudanças que ela entende necessário para poder aprimorar o processo de recuperação judicial. Eu acho que isso é uma atividade contínua da entidade. E também a CNI espera que o Poder Judiciário, que eu acho que vai ser fundamental para a aplicação dessa lei, eu acho que o Poder Judiciário tem um papel aí extremamente importante, como teve quando houve a introdução da Lei 11.101 em 2005, que era uma lei nova, que mudava completamente o cenário, e nesses 15 anos o papel judiciário se consolidou uma jurisprudência relevante, trazendo mais segurança jurídica para esse procedimento. Então, a gente espera também que o Poder Judiciário, a partir dessa nova lei, dentro de um prisma aí, né, que analise efetivamente, que vise efetivamente a recuperação judicial das empresas, a gente espera que ele traga, porque a lei tem alguns pontos obscuros ainda que demandarão efetivamente interpretação, e isso é uma etapa fundamental para poder concretizar essa lei. Simone, e além do papel do judiciário, o que você me diria do papel do Estado nessa dificuldade toda? Qual deveria ser? Muito bem lembrado. Eu também reforço o que foi dito pelo Júlio em relação aos índices baixos de empresas recuperandas no calendário 2020. Isso também acontece no cenário do número de reclamações trabalhistas. A gente sabe que existe uma demanda represada, e a razão ela é simples, é justamente pelo apoio que foi dado pela entidade estatal ao conceder o auxílio emergencial. Ele é uma forma de segurar esse cenário econômico, social. A gente sabe que tem um limite para isso, orçamentário, inclusive, e que no presente e futuro começaremos a sentir os efeitos da sua cessação, né? Então, certamente, quando esse auxílio deixa de ser concedido, nós teremos aí a realidade, de fato, no que tange à empregabilidade e no que tange os índices econômicos efetivos trazidos e como consequência desse período pandêmico. Em relação ao papel do Estado, é fundamental que se tenha a criação de iniciativas, como eu disse inicialmente, em relação a manter o fôlego empresarial, né? Quando se consegue manter o empresariado ativo, com possibilidade de manutenção da sua folha de pagamento, possibilidade de manutenção de parcelamento dos seus impostos, das suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, você consegue fazer com que sejam mantidos os números de trabalhadores e sejam mantidos os postos. E, por consequência, a economia equilibrada, a questão social equilibrada. Então, é fundamental, sim, que o Estado esteja atento à sua responsabilidade nesse momento, assim como vem fazendo e fez com a manutenção do auxílio e a sua prorrogação, para que possamos aí atravessar essa fase da pandemia com a menor consequência possível, se é que possamos dizer que isso é factível. Eu sempre costumo dizer que a pandemia é um experimento humano jamais vivenciado no último meio século. Então, certamente um desafio para todos, para o judiciário, para o Estado, para os operadores do direito, para a comunidade como um todo mundial. E, Júlio, e a sua avaliação sobre o papel do Estado? Essa pergunta é muito pertinente, porque se teve alguém efetivamente teve alterado completamente o seu papel dentro do processo de recuperação judicial, foi o Estado. O Estado agora passa a ser um protagonista do processo de recuperação judicial dentro do processo. Até que ponto essa interferência vai ajudar ou vai prejudicar a recuperação das empresas? Que poderes são esses que a nova legislação deu ao Estado? Primeiro, existe um ponto muito polêmico da lei que essa nova redação trouxe, que foi a tributação daqueles descontos, né, que aquelas negociações entre credores e devedores, efetivamente há um processo aí de redução de débitos, e a lei diz que essa redução seria uma receita tributável. A gente é absolutamente contra essa previsão, não só sob o ponto de vista tributário, mas também considerando um processo de efetividade da recuperação judicial. Porque, na medida em que as empresas estão ali, numa situação, ainda que momentaneamente
mais frágil do ponto de vista econômico e obtém um desconto das suas dívidas perante os seus credores, o Estado vem e se apropria de uma parte desse desconto. E aí vem a preocupação, em que medida credores e devedores são incentivados efetivamente a buscar aí uma boa relação negocial, sabendo que parte dessa negociação vai ser retirada pelo Estado. E um outro ponto também muito importante que nos preocupa muito, que isso aí é uma questão muito polêmica no Poder Judiciário, é a possibilidade da Fazenda pedir a convolução da recuperação judicial em falência. Esse é um ponto muito polêmico, existem algumas decisões, poucas aí que permitem, mas, de fato, isso é um ponto que a gente... E aí a gente retoma aquele ponto, o papel do judiciário para poder mediar essa participação agora especial da Fazenda Pública também, porque, inclusive, o projeto original dessa lei de recuperação era um projeto absolutamente pró-Fazenda Pública. Foi feito um projeto substitutivo exatamente pela repercussão negativa que teve a proposta inicial. E aí o deputado Hugo Leal, que foi encarregado desse projeto substitutivo, que desagou aí na promulgação dessa lei 14.112, e ele trouxe, ele reduziu aquela participação inicial que era muito maior, mas ainda assim a gente se preocupa bastante com essa interferência do poder público dentro de uma relação. E assim, a principal característica da recuperação judicial era uma negociação entre credores e devedores, uma negociação privada. E aí vem o Estado, que não participa do processo, mas nele vai interferir substancialmente. Aí a gente retoma o papel do Poder Judiciário para poder mediar esse nível de interferência. Paula, a sua preocupação em relação a essa questão do Estado é semelhante ou a sua avaliação é outra? Eu entendo que o Judiciário deverá se pronunciar, assim como na lei atual ele se pronuncia não decretando a falência imediatamente quando há um descumprimento de plano, apesar da lei prever isso, que se o devedor descumprir o plano de recuperação, será convolada a recuperação judicial em falência. Então, eu entendo que o fisco poderá requerer a convolução, mas daí ao juízo convolar, eu imagino, com minha visão otimista, que não vai ser tão simples assim. Espero que não seja tão simples assim, porque a gente vai ver um desequilíbrio e um desincentivo à tentativa de superação da crise, não é? Através da recuperação judicial. Simone, a Paula falou em otimismo. Você também é otimista, não? Sim, acompanho também a pauta positiva apresentada pela Paula e também levantada em alguns pontos pelo Júlio, mas também reforço o entendimento de que é fundamental que tenhamos todos os entes envolvidos dispostos a compreender a necessidade de se manter o equilíbrio econômico entre empregadores, trabalhadores e tantos outros sujeitos envolvidos nessa relação. Então, é fundamental que tenhamos aí, que contemos com a razoabilidade no plano de fundo de todas essas decisões. Eu agradeço mais uma vez a participação de Paula Navislavski, advogada, especialista em reestruturação e recuperação de empresas. Agradeço também a Simone Braga, advogada, especialista em relações trabalhistas e sindicais, e a Júlio César Barbosa, advogado da Confederação Nacional da Indústria. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Me marcaram alguns casos, né? Então, assim, eu não... alguns bem assim, específicos, por exemplo, como de um menino que era do interior daqui do Amazonas, de uma cidade que fica no Rio Solimões. Ele veio para Manaus, ele foi acolhido num abrigo, ele tinha 7 anos de idade,
veio porque ficou órfão e o pai o abandonou. E o tempo foi passando, né? Então ele via, quase 8 anos no abrigo, ele viu muitas crianças e muitos adolescentes e até grupos de irmãos serem adotados e ele não conseguia. E isso realmente é algo que te deixa muito angustiado, né? Como vou resolver essa situação? Como eu posso fazer para ajudá-lo? E aí nós criamos um projeto chamado Encontrar Alguém. Esse projeto ele consiste em gravarmos, né, a história, o próprio adolescente falar, contar um pouco a história dele, as suas preferências, os seus hobbies, de maneira que as pessoas saibam quem ele é. É importante a gente dizer também que ninguém esconde o passado histórico de nenhum adolescente ou nenhuma criança que é acolhida. Uma brasileira, né, moradora de São Paulo, teve acesso ao vídeo, passou a ter contato com ele por videochamadas e, resumindo, veio para cá, fizemos estágios de convivência. Hoje ele mora na França, então assim, ele está morando em Paris com ela, foi adotado, foi uma adoção nacional, ele está aprendendo a falar francês. Eu recebo sempre fotos dele em Paris, né, com ela, família. E no dia que nós fizemos a audiência de consentimento, foi um momento muito especial, porque assim, ver aquele menino que eu vi pequeno, né, aos 7 anos de idade, saindo, né, dizendo que gostaria de ser adotado aos 15 anos, eu confesso que foi assim, um momento de muita emoção, que realmente eu, a promotora de justiça, o defensor público, todos nós nos emocionamos. E caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Ama Imprensa é AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o Seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.